Bom dia e ótima quarta-feira a todos. Falamos ao vivo de São Paulo. Agora são 9 horas e 32 minutos. Por aqui o dia amanheceu friozinho e para começar a gente já dá uma olhadinha no céu de Campo Grande, na capital de Mato Grosso do Sul, céu nublado na maior parte do dia. A máxima não passa dos 21 graus. Bem, nossas equipes já estão prontas para deixar você e toda a sua família bem informados. No Vaticano, o Papa Francisco precisou ficar mais tempo sentado devido ao problema no joelho. E o Túlio Fonseca conta todos os detalhes. Hoje teve nomeação de novo bispo para a Diocese de Iguatu, no Ceará. Padre Geraldo Freire Soares foi nomeado bispo. Parabéns a ele e conte com as orações da família Canção Nova para essa nova missão. Vamos juntos até às 10 da manhã, mas antes tem um breve intervalo. A gente sai com imagens de Belém, no Pará. Por lá o dia vai ser de sol, ou melhor, bem nublado e com possibilidade de chuva a qualquer hora. Termômetros ficam entre 24 e 31 graus. Hoje, quarta-feira, é dia de catequese com o Papa Francisco. O Santo Padre afirmou que a fé deve ser honrada por todos. Nosso correspondente em Roma, Túlio Fonseca, tem mais informações. Bom dia, Túlio. Bom dia, Adelita. Bom dia para todos que nos acompanham. O Papa deu continuidade ao ciclo de catequese sobre a velhice e hoje se deteve a um exemplo do Antigo Testamento. O pontífice trouxe a figura de Eleazar, um nobre ancião a quem foram oferecidos mais alguns dias de vida caso ele traísse os preceitos de Deus, mas que recusou firme e corajosamente. Francisco recordou que Eleazar escolheu morrer ao invés de negar a fé que professou, dando assim um exemplo de fidelidade e consistência para as gerações futuras, e que seu testemunho nos deixa um grande legado, ser coerentes com a própria fé, ou seja, agir sempre de acordo com o que acreditamos até o final dos nossos dias. O Papa recordou ainda, Adelita, sobre a tentação de separar fé e vida, muito encontrada hoje de diferentes maneiras, e citou a radicalização gnóstica que tem crescido muito. Francisco ressaltou que a prática da fé também é frequentemente apresentada de forma negativa, ridicularizada ou marginalizada, ou então é vista como algo para pessoas idosas, inútil e até prejudicial à própria existência. E exortou os fiéis dizendo que diante disso somos chamados a testemunhar que a fé não é algo reservado para uma etapa da vida, mas uma bênção para todos, um dom que merece sempre ser respeitado e honrado. Já em sua mensagem final, o Santo Padre novamente convidou todos a rezarem o terço diariamente neste mês. E ao saudar os fiéis, pediu que confiassem a paz no continente europeu à Virgem Maria. Trago também outra notícia emitida hoje aqui no Vaticano para a nossa igreja no Brasil. O Papa nomeou o Padre Geraldo Freire Soares, missionário redentorista, pertencente à Diocese de Penedo, Alagoas, como bispo da Diocese de Iguatu, no Ceará. E para mais notícias direto aqui do coração da igreja, você pode acessar o nosso site noticias.cançãonova.com. De Roma, Túlio Fonseca para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Túlio. Após as notícias sobre a possibilidade do fim do aborto nos Estados Unidos, empresas como Yelp, do grupo Citigroup, e Amazon anunciaram que vão pagar viagens de funcionárias para fazer aborto. A Amazon se dispôs a reembolsar despesas de viagem de funcionárias que precisem de procedimentos médicos em outras regiões, caso não contem com clínicas disponíveis num raio de até 161 quilômetros da sua residência. A iniciativa cobre uma gama vasta de tratamentos e, portanto, não inclui apenas o aborto. Os beneficiários serão oferecidos, ou melhor, os benefícios serão oferecidos a todos os empregados que aderirem a qualquer um dos 2 planos de saúde oferecidos pela empresa. A decisão da Suprema Corte Americana sobre a lei de aborto e as novas sanções contra a Rússia estão entre os destaques do noticiário internacional de hoje. O destaque do New York Times afirma: caso Roe contra Wade agita americanos. Apoiadores e opositores do direito ao aborto antecipam uma decisão da Suprema Corte. O vazamento do projeto desencadeou uma onda de protestos e comícios. Americanos acordaram surpresos ao perceber que Roe contra Wade e o direito constitucional ao aborto podem desaparecer em questão de semanas.
o direito ao aborto nos Estados Unidos sob o martelo mais conservador da Suprema Corte. Esse é o destaque do El País. O tribunal, que se prepara para derrubar o precedente Roe contra Wade, meio século depois, reflete a politização do judiciário em Washington. A publicação do documento, sob a opinião majoritária de 5 de 9 juízes da Suprema Corte, determinou derrubar o precedente da decisão daquele mesmo tribunal, no qual consagrou constitucionalmente o direito ao aborto nos Estados Unidos em 1973. Comissão Europeia propõe embargo ao petróleo russo. O assunto é destaque do jornal alemão Deutsche Welle. A medida deve ser adotada gradualmente e concluída até o final deste ano. O banimento ganhou força após a Alemanha apoiar a ideia. O bloco quer aumentar a pressão sobre Moscou devido à guerra na Ucrânia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs nesta quarta-feira o 6º pacote de sanções, um embargo gradual às importações do petróleo da Rússia. Pela proposta, os países da União Europeia reduziriam a participação russa no fornecimento da commodity ao longo do ano, de modo a alcançar o banimento total até o final de 2022. A seguir, o santo protetor no combate ao câncer. A gente volta em 2 minutos, mas antes veja como fica o tempo no Distrito Federal. Em Brasília, dia de sol com algumas nuvens, mas não chove. A máxima pode bater os 30 graus. Canção Nova Notícias, edição da manhã está de volta e hoje a igreja lembra o dia de São Peregrino, conhecido como Santo do Combate ao Câncer. A Aline Mestre está em uma igreja dedicada a São Peregrino aqui em São Paulo e conta pra gente um pouco dessa história. Bom dia, Aline! Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Isso mesmo, Adelita, eu estou aqui na paróquia Nossa Senhora das Dores, São Peregrino, que fica no Ipiranga, e São Peregrino que é conhecido aí como padroeiro das pessoas acometidas pelo câncer. Vamos entender um pouquinho mais dessa devoção com o Frei Fábio Luiz Ribeiro, pároco daqui da paróquia, Adelita, há 9 anos. Bom dia, Frei. Bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa paróquia Nossa Senhora das Dores, São Peregrino. Muito obrigada. E ao que se explica a devoção de São Peregrino aos doentes aí acometidos pelo câncer? Pois bem, São Peregrino nasceu em Forli em 1265 e ali mesmo faleceu em 1345. Ele teve as suas pernas acometidas por várias feridas e pela sua fé ele recorreu ao Cristo crucificado, ainda engateando como se fosse uma criança, porque não conseguia caminhar devido às feridas em suas pernas. E ali ele pediu ao Cristo que lhe mostrasse o seu poder redentor, que ele pudesse lhe trazer as forças novamente. Assim, no outro dia já estava marcado com o médico local para que amputasse a sua perna. Assim que o médico chegou, para surpresa do médico e de todos os outros frades também da comunidade, que com ele residia naquele convento de Forli, as chagas tinham desaparecidas. E o milagre aconteceu. Então, por este episódio, ele ficou conhecido na Itália, em todos os outros continentes, enfim, no mundo inteiro, como santo protetor contra o mal do câncer do corpo e da alma. Então, essa devoção percorreu o mundo. E hoje, no dia 4 de maio, é celebrado como solenidade por toda a igreja, por muitos devotos, que a ele recorre por essa intercessão. Em 1726, o Papa Bento XIII o canonizou santo da igreja. Perfeito. E tem programação especial aqui da festa de São Peregrino, né? Isso, muito bem. Hoje teremos as 3 missas solenes, às 10 da manhã, às 15 horas e às 8 horas da noite. Esperamos todos os devotos de São Peregrino. E a nossa festa, a quermesse, a parte social da paróquia, faremos nos dias 14 e 15 de maio. Teremos toda uma programação especial, da qual os fiéis, os devotos, podem acessar o nosso site, o Facebook da paróquia, que ali tem toda a programação. Mas em modo bem resumido, no dia 14, a partir das 17 horas, teremos o nosso tradicional bingo, a nossa tradicional fogaça, com muitas barracas de salgados, bolos, doces. E no dia 15, a partir do meio-dia, o tradicional almoço e o famoso bingo ainda no sábado. Perfeito, muito obrigada, padre. Eu que agradeço a vossa presença. Obrigada. E quem quiser visitar aqui a paróquia, Adelita, ela fica na Rua Tabor, 283, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Voltamos aos estúdios.
Obrigada, Aline. Termina hoje o prazo para retirar ou regularizar o título de eleitor e poder votar nas eleições de outubro. Vamos agora lá para Brasília para conversar com o Francisco Coelho, que tem essa e outras informações para a gente. Bom dia, Francisco. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Tudo precisa estar resolvido até as 23 horas e 59 minutos de hoje. Depois disso, só após o segundo turno das eleições de outubro. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, mais de 1 milhão de pedidos de regularização de títulos de eleitor foram realizadas em 2 dias. Então, se você quer ficar em dias com a Justiça Eleitoral e pretende votar nas eleições deste ano, tem que acessar o site tse.jus.br/eleitor. E mudando de assunto, o Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, deve se reunir hoje para definir a nova taxa básica de juros da economia, a Selic. A expectativa é que aumente em cerca de 1 ponto percentual, dos atuais 11,75 para 12,75. Mas os servidores do Banco Central que estão em greve pretendem realizar um protesto em frente à sede do banco aqui em Brasília, no horário que inicia a reunião do comitê por volta das 5h30. Mas em nota, o Banco Central disse que essa greve e o protesto não vão atrapalhar a reunião e nem a divulgação da definição da taxa Selic. E uma última notícia, vai à sanção presidencial o projeto de lei que endurece as punições contra quem comete crimes a menores de idade. O projeto de lei, conhecido como Lei Henri Borel, em homenagem à criança morta lá no estado do Rio de Janeiro, foi aprovada no Congresso Nacional e, entre outras medidas, eleva as penas para pessoas que cometem crimes contra menores de idade e também permite a punição para aquelas pessoas que se omitem, que sabem do que estão acontecendo, mas não fazem a denúncia às autoridades competentes, e elas também passarão a ser punidas caso o presidente sancione esse projeto de lei que está aqui agora no Palácio do Planalto. Eu volto com você nos estúdios em São Paulo. Muito obrigado. Tá certo. Bom dia para você, Francisco. O preço dos combustíveis tem sido um desafio para os brasileiros nos últimos meses. Mas agora, até quem usa gás natural está sendo afetado. A elevação de 19% no preço do gás natural, divulgado pela Petrobras no fim do mês passado, começou a valer no último domingo, dia 1º de maio. O valor vai além da alta imposta pela Petrobras. Isso porque o custo final ao consumidor depende de tributos de cada região. A alta vai afetar diretamente consumidores residenciais, a indústria e motoristas, em especial aqueles que utilizam os veículos como meio de sustento. O aumento do custo de transporte, você terá um custo maior para algumas empresas que utilizam o gás natural, e isso vai impactar também na inflação, e a inflação corrói os salários. Vale lembrar também que o preço dos combustíveis voltará a ter apenas 2 dígitos após a vírgula. A medida anunciada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis entrará em vigor no próximo sábado. De Cachoeira Paulista, Jean César para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. A frente fria que veio do sul do país chegou ao sudeste e atinge a capital paulista nesta quarta-feira, derrubando as temperaturas. Confira a previsão do tempo para a sua região. A chuva segue intensa em várias regiões. Com a formação da frente fria no sul e do ciclone extratropical, a chuva ganha proporção, podendo chegar aos 24 milímetros de acumulados no Rio Grande do Sul. Alerta de atenção para as capitais Florianópolis e Porto Alegre, onde as rajadas de vento podem ultrapassar os 90 km por hora. Nas demais regiões do país, também chove com acumulados que podem chegar aos 15 milímetros em São Paulo, 13 na costa da Bahia, 29 milímetros no Maranhão, 24 no Amazonas e 20 no Acre. O tempo fechado e as chuvas intensas deixam as temperaturas baixas no sul, marcando 17 graus no Rio Grande do Sul. No centro-oeste, mesmo com o ar seco voltando à região, vemos uma queda significativa das temperaturas, registrando mínima de 10 graus no Mato Grosso do Sul e 19 no Mato Grosso.
No Nordeste, Norte e aqui no Sudeste, chove por quase toda a extensão das regiões de forte a moderada intensidade. A chuva pode predominar, mas na parte em amarelo no mapa, o sol aparece e o tempo fica firme. A Polícia Civil de Minas Gerais identificou mais uma vítima do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho. Essa é a maior operação de busca e salvamento da história. Quem traz as informações para a gente é a Gabriele Dutra, ao vivo, lá de Belo Horizonte. Bom dia, Gabriele. Bom dia, Adelita. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, trata-se do engenheiro de produção Luiz Felipe Alves, natural de Jundiaí, em São Paulo, que tinha 30 anos na época do rompimento. As informações foram divulgadas na tarde de ontem e a identificação aconteceu através da arcada dentária. Esse material ele foi localizado na manhã da última segunda-feira pelo Corpo de Bombeiros aqui de Minas Gerais, em uma área denominada pela corporação de Esperança 1. O rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, no dia 25 de janeiro de 2019, deixou 272 vítimas. E agora o trabalho de busca, em busca dessas 5 vítimas que ainda seguem desaparecidas. Essa, Adelita, é a maior operação de busca e salvamento da história e é justamente esse trabalho, esse empenho do Corpo de Bombeiros aqui do estado que traz esperança para essas famílias. Adelita, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo. Obrigada, Gabriele. E a seguir, as intenções de oração do Papa Francisco para o mês de maio. Voltamos em 2 minutinhos, mas vamos para o intervalo dando uma olhadinha no céu de Salvador. Por lá tem sol entre nuvens, com chuva passageira durante o dia. Os termômetros ficam entre 24 e 30 graus. Leitura, palavras cruzadas, fazer atividades com a mão que não é dominante. Tudo isso estimula o nosso cérebro. Ouvimos uma especialista que nos apresenta os benefícios da ginástica cerebral. Nós não podemos deixar o nosso cérebro ocioso. A estimulação faz parte do nosso cérebro, faz parte do trabalho que ele tem que exercer. E muitas vezes deixamos de estimular nosso cérebro, deixamos de cuidar do nosso cérebro e ele se torna ocioso. E qual é o grande problema? Quanto menos utilizamos, quanto menos estimulamos o nosso cérebro, mais ocioso ele fica, então também o trabalho dele fica pior. Então devemos tomar um cuidado com isso. E quais são os grandes riscos que nós temos de deixar o cérebro ocioso? Aí a gente vai ter o risco das doenças degenerativas, tal qual como demência senil e também o Alzheimer. Temos ainda a perda da memória, falta de atenção e de concentração, ausência da criatividade e um grande comprometimento da nossa concentração. Então temos que tomar um grande cuidado com isso. E isso pode ocorrer em qualquer idade. E também a gente pode trazer o que é de benefício, o que a gente pode fazer para estimular o nosso cérebro, para ele trabalhar de melhor maneira e assim a gente conseguir atingir os benefícios que buscamos. Então, quando a gente faz uma ginástica cerebral, estimula do jeito certo, provoca desafio para o cérebro, a gente consegue o quê? Um aumento da nossa memória, uma atenção e uma concentração dirigida, alternada, sustentada, com mais qualidade. Aí a gente vai ter também qualidade de vida. Nós vamos ter uma memória que vai trabalhar muito mais tempo a nosso favor. Então, o que eu vou ter? Uma mente muito mais saudável. Então, o seu dia a dia fica muito mais fácil. No Rio Grande do Sul, a devoção a Nossa Senhora de Caravaggio ganha mais força a cada semana. Algo bem interessante é uma expressão de fé numa das maiores competições de inclusão do mundo, que acontece em Caxias do Sul. O Tomás Guarese nos traz esta e outras informações do Rio Grande do Sul. Bom dia, Tomás. Bom dia, Adelita. Bom dia você que acompanha o CN Notícias. Exatamente, aqui no Sul acontecem as Surdolimpíadas. É um evento multidesportivo internacional organizado pelo Comitê Internacional de Esportes para Surdos. A primeira edição, realizada em Paris em 1924, foi também o primeiro evento esportivo para pessoas com necessidades especiais. A expectativa é receber 6.500 pessoas, entre surdoatletas e comissões técnicas e equipes. No último sábado, o Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio foi o palco para a saída da tocha surdolímpica.
A tocha olímpica foi acesa pelo reitor do santuário, Padre Ricardo Fontana, e pela atleta gaúcha do futebol, Stephanie Krebs, a partir do Círio Pascal, sendo Cristo luz de todos os povos. A tocha ficará exposta na Praça Surdo-Olímpica, montada no centro de eventos da Festa da Uva em Caxias do Sul, ao longo dos 15 dias de provas. Ainda no Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, aconteceu a 15ª Romaria dos Caminhoneiros e se tornou uma das maiores peregrinações de caminhoneiros ao santuário. Foram mais de 400 caminhões participando do evento. O próximo evento será a Cavalgada da Fé e a Romaria dos Jipeiros, marcados para este final de semana. Canela também abriu os festejos em homenagem a Nossa Senhora de Caravaggio. No último fim de semana, uma procissão luminosa seguiu da Catedral de Pedra até o santuário. A expectativa agora é para a grande romaria a pé, no dia de Nossa Senhora de Caravaggio, 26 de maio. Milhares de devotos devem fazer o percurso para pagar promessas, agradecer por graças alcançadas. Uma bela tradição que mostra a força de nossa fé. De Estância Velha, Rio Grande do Sul, Tomás Guarese. Neste mês de maio, o Papa Francisco fez um pedido especial a todos os jovens católicos. O Santo Padre os convida a seguir e descobrir o exemplo de Maria, estilo de escuta, a profundidade do discernimento, a coragem da fé e a dedicação ao serviço. En la verdad de familia, quiero empezar dirigiéndome primero a los jóvenes. Cuando pienso en un modelo en el que ustedes, los jóvenes, se puedan sentir identificados, siempre me viene a la cabeza nuestra Madre, María, su valentía, su saber escuchar y su dedicación al servicio. Ella fue valiente y decidida al decir sí al Señor. Ustedes, los jóvenes, que quieren construir algo nuevo, un mundo mejor, sigan su ejemplo, arriésguense. No olviden que para seguir a María necesitan discernir y descubrir lo que Jesús quiere de ustedes, no lo que a ustedes se les ocurre que pueden hacer. Y en este discernimiento es de gran ayuda escuchar las palabras de los abuelos. En esas palabras de los abuelos van a encontrar una sabiduría que los va a llevar más allá de las cuestiones del momento. Le van a dar panorámica a las inquietudes de ustedes. Recemos, hermanas y hermanos, para que los jóvenes llamados a una vida plena descubran en María el estilo de la escucha, la profundidad del discernimiento, la valentía de la fe y la dedicação ao serviço. Nós ficamos por aqui e encerramos essa edição com imagens do céu de São Paulo. Por aqui tem céu nublado com possibilidade de garoa e chuva a qualquer hora. Uma ótima quarta-feira a todos!